Você se sente preso a pensamentos negativos ou atitudes que roubam sua alegria? A Bíblia tem o poder de mudar isso. Com Joyce Meyer, descubra como renovar sua mente e transformar sua vida diária. Fique até o final para dicas práticas que vão te ajudar a viver com mais fé e propósito. Falando aqui hoje a palavra de Deus, eu estou ajudando você a guerrear em sua vida e estou guerreando em minha própria vida apenas porque estou falando palavras que são cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que muda vidas. Pessoas não se reúnem num lugar, viajam, pagam hotéis e todas essas coisas que vocês fizeram para chegar aqui, ouvir alguém de pé aqui e falar por horas sem fim, se isso não fosse algo que fizesse uma enorme diferença em sua vida. Eu amo o fato de que você preste atenção e esteja focado. A palavra vai, ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e faz mudanças para nós. Então nós temos armas espirituais, a paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está jogando o seu melhor em você é uma arma. A justiça é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma peça da armadura, mas é também uma maneira de lutar contra o inimigo. Usar o capacete da salvação, pensar da maneira que um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de dois gumes, que é isto aqui, a Bíblia. Você percebe que não diz apenas use ao seu lado, ele diz tire-a de sua bainha e use-a. Empunha a espada de dois gumes. Então conversamos hoje sobre o uso da palavra de Deus contra o inimigo, o poder de falar a palavra de Deus. Logo mais vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se lutarmos do jeito que Ele quer que a gente lute. 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 17. Você não precisa lutar nesta batalha. Tome a sua posição. Fique parado e veja o livramento do Senhor que é com você, ó Judá, ó Jerusalém. Não temas nem se espante. Amanhã saia contra eles, pois o Senhor está contigo. Não é uma boa notícia? Você não precisa lutar nesta batalha? Tome a sua posição. Fique parado e veja o livramento do Senhor. Agora, por muitos anos, eu pensei que a nossa posição fosse ficar parado. Eu pensei, tome a sua posição, fique parado. Era o que ele estava dizendo. Mas se você ler todo o 2 Crônicas 20 em contexto, isso não é realmente a posição de que ele está falando. E assim vamos começar por aqui no verso 1 e nós vamos aprender algumas lições nesta manhã em 2 Crônicas 20. Verso 1. Depois disso, os moabitas, amonitas e com eles os meunitas vieram contra Josafá para fazer a batalha. Você já reparou que temos um monte de itas na Bíblia? Sabe de uma coisa? Eu decidi que todos nós temos a nossa própria pequena marca de itas. Pode ser o chefe ruim itas, os vizinhos ranziitas, a dor nas costas itas, não ter o dinheiro suficiente para pagar nossas contas itas, mas todos nós temos itas que vêm atrás de nós. Coisas que querem nos perturbar. E foi dito ao rei Josafá, uma grande multidão veio contra ti, além do Mar Morto, de Edom, e eis que estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Eu quero que você preste muita atenção a isso, porque nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de más notícias, ou dificuldade, ou problema, sempre vai ser um sentimento de medo. Agora, o que fazer neste momento é muito importante. A palavra medo significa literalmente escapar de algo e fugir. Muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas e encontram alguma maneira de evitá-los. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que elas não têm apenas para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão para a cama e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas e há todos os tipos de maneiras pelas quais as pessoas evitam os seus problemas. Minha mãe evitou os problemas que tivemos em nossa casa, isso acabou levando à sua saúde mental. E ela morreu no ano passado, 87 anos, e foi realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela realmente nunca viveu, ela nunca teve uma vida. E é tão terrível quando você vê alguém arruinar a sua vida, porque ela tem medo de confrontar ou enfrentar qualquer coisa em sua vida. Eu desprezo isso, porque eu vi o que isso fez para ela, e vi o que isso quase fez para mim, e eu vi o que isso fez para o meu irmão, e até mesmo eu vi o que fez para o meu pai, porque ela não foi confrontar a ele. Ele talvez pudesse ter alguma ajuda se ela o tivesse confrontado. Nós não ajudamos a nós mesmos quando corremos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus nos deu a nós nenhum tipo de armadura para nossas costas, porque Ele nunca espera que nós fujamos. Cada peça da armadura que você lê na Bíblia é algo que ajuda você quando está enfrentando de frente para o inimigo. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi,
que na verdade tornou-se um grande rei. Ela diz que quando ele foi à luta com o gigante Golias, ele correu para a linha de batalha. Eu amo isso, ele não fugiu quando viu o gigante Golias, ele correu em direção a Golias. E você sabe, eu acho que às vezes nós pensamos demais em nossos problemas, nós pensamos neles ao ponto de eles nos assustarem tanto, e muitas vezes precisamos simplesmente não pensar e apenas confiar em Deus. Eu não quero dizer fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então só dizer eu não vou ter medo disso, eu vou dar o meu passo de fé, e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e Ele vai me mostrar o que eu devo fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar. Crianças crescidas que estão tirando vantagem de você. Não sei de onde isso veio, mas pode ficar com isso para você. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Então precisamos lidar com o medo, não deixá-lo lidar conosco. Então, no minuto em que Josafá recebeu uma má notícia, ele temeu. Foi dito a Josafá, uma grande multidão veio contra ti. No verso 13, então Josafá temeu. Mas olha o que ele fez, eu amo isso. E por isso pôs-se com determinação, como sua necessidade vital, a de buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida. E até mesmo quanto mais atraente a Igreja de Cristo seria para as pessoas perdidas, se cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que fizéssemos seria separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Não precisamos ligar para alguém, eu sempre digo, eles nem sequer sabem o que estão fazendo e perguntamos o que devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de guerra de Deus. Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras que as pessoas nos falam. Você diz ouvir de Deus, podemos fazer isso? Absolutamente. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo, você pode ouvir a Deus e você não vai ouvir palavras. Eu não procuro vozes o tempo todo. Eu estou dizendo que quando você buscar a Deus, você vai instintivamente saber o que precisa fazer. Você vai ser guiado pelo Espírito, e mesmo se você não souber nesse minuto, aqui agora, enquanto você continua indo em frente, você será conduzido e saberá o que deve fazer. A única maneira de eu fazer o que eu estou fazendo é porque aprendi a deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu chego aqui, mas honestamente, às vezes eu prego de trás para frente. Eu digo coisas que eu não escrevi, há coisas nela que eu não digo, e às vezes nós temos nossas vidas tão organizadas que não há nenhuma maneira de Deus entrar nela. Então precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode dar-lhe a coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos atrás eu tive o câncer de mama. E era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias muito radicais. E por isso eu tive que ter uma cirurgia radical de imediato, porque eles disseram que eu estaria brincando de roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquele tumor. Era um tumor dependente de estrogênio. E então, naturalmente, o câncer é uma palavra assustadora. E então, eu me lembro de estar tão assustada, aquele medo estava me oprimindo. E então, eu confessava a palavra, eu me sentia mais forte, eu confiava em Deus. E então, vinha aquele medo novamente. Certo dia, por volta de 3 horas, eu vi tão claramente em meu espírito, eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora você sabe o quê? 500 outras pessoas tinham dito isso para mim. Eu tinha dito isso para mim? Precisamos falar para nós mesmos em tempos de angústia. É bom ter encorajamento de outras pessoas, mas eu só estou dizendo que quando Deus disse isso para mim, isso foi como... Então a minha fé aumentou. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé aumenta quando você ouve de Deus. Eu estou feliz por você estar aqui para me ouvir, mas francamente espero que você ouça Deus através de mim. Eu espero que algo que eu diga vá fazê-lo ir para casa buscar a Deus nesta área para si mesmo, porque uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras de pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos tempo para buscar a Deus. Eu sei que há pessoas aqui que estão em vários lugares diferentes em sua caminhada com Deus. Eu posso dizer para alguns, buscar o Senhor, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. E outros estão tipo assim, ó. Bem, eu tenho assistido você na televisão, achei que seria divertido vir aqui ver você pessoalmente. E sabe, você não sabe claramente o que significa buscar a Deus. Bem, basta
ir para algum lugar e fechar a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele irá encontrá-lo onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso novamente. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele vai encontrá-lo onde você estiver. Tudo que você tem que fazer é sentar-se no lugar e dizer: Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas, eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente, não estou sabendo o que fazer, fala comigo, conduza-me e guia-me. Então, se você não vir de imediato, não fique todo frustrado e chateado. Quando o tempo acabar, então é só dizer: muito bem, Deus, eu não ouvi nada ainda, mas eu acredito que você vai levar-me e guiar-me enquanto eu começo a tomar medidas. Eu digo, você não pode dirigir um carro parado. Alguns de vocês têm que tirar a sua vida do estacionamento, começar a mover para Deus levar-me onde Ele quer. Certo? Ouvir diretamente de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Então Judá se reuniu para pedir a ajuda do Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor e ansiar por Ele com todo o seu desejo. Eu amo isso. Essas pessoas eram sérias. Quantos concordam comigo que no momento em que você tem problemas e você sente medo, se você apenas tirar 15 minutos ou 20 minutos ou meia hora, o que leva para assistir ao programa de TV, vá, sente-se e diga: Deus, eu preciso ouvir de você. Eu preciso de sua direção. Meu Deus, como você acha que as coisas iriam mudar na sua vida? Não seria fenomenal? Seria apenas incrível. Verso 5. Então o rei Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele disse: eu amo esses próximos versos aqui. Nós vamos ler o verso 9, porque eu quero que você perceba que Josafá começa a conversar com Deus, mas leva 4 versículos para ele contar. E qual o seu problema? Nos primeiros 4 versos, tudo o que ele faz é dizer a Deus quão grande Ele é. Oh, cara, uma mensagem aqui. Ele disse: Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que reina sobre todos os reinos e as nações? Em tuas mãos está o poder, de modo que não há quem possa resistir a ti? Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do seu povo Israel, e a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se o mal vier contra nós, a espada de juízo, peste ou a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome e o símbolo de sua presença está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E ele está dizendo aqui: se tivéssemos um problema, é o que faríamos? Ele nem sequer disse a Deus que tem um problema ainda. Nós clamaríamos a ti, Deus, e nos responderias, porque tu és grande e poderoso, e não há nada, Deus, que tu não possas fazer. É quase como um pouco de psicologia aqui. É tipo, vou lisonjear Deus, e então vou lhe pedir o que eu preciso. E claro, Deus já sabe o que está vindo, mas eu amo o fato de que Ele não apenas corre e começa a pedir algo. E agora eis que os amonitas, moabitas e habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, quando vinha da terra do Egito, por isso se desviaram e não os destruíram. Ele está dizendo: ok, Deus, quando eles entraram na terra de Israel, poderia tê-los destruído, mas você não permitiu. E eis que agora eles estão nos recompensando ao vir expulsar-nos da terra que o Senhor mesmo nos deu por herança, Senhor Deus. Verso 12, agora ele está prestes a entrar nisso. Ó nosso Deus, não irás tu julgar essas pessoas? Pois nós não temos força para enfrentar esta grande multidão que está vindo contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Agora o verso 12 é tão importante, porque agora ele está dizendo: olha, és grande e poderoso e podes fazer qualquer coisa, não há nada que não possas fazer. Se eu tivesse um problema, eu iria correr com ele para você e certamente o resolveria. Agora, esses inimigos que estão vindo contra nós, se você não tivesse deixado destruí-los, eles não estariam nos incomodando, mas você diz que não, e nós obedecemos a ti, e esta é a forma como nos recompensam, agora vindo contra nós? Então ele está dizendo assim: Deus, este problema que eu tenho é tipo mais ou menos da sua conta. Sim, quero dizer, quando Deus abriu meus olhos para isso, eu fiquei tipo, que legal, sabe? E se um dos meus filhos quisesse emprestar o meu carro por uma semana, e ele chegasse e dissesse assim: eu posso pegar seu carro por uma semana? Pior que isso, apenas presumidamente pegasse minhas chaves e levasse o meu carro? Isso não seria muito bom. E mesmo que dissesse: eu vou precisar do seu carro por uma semana, eu poderia emprestar, mas eu não ficaria muito feliz com isso. Mas por outro lado, se ele viesse: oh mãe, você é a maior de todas,
Eu digo uma coisa, mãe, se eu tivesse um problema, eu sei que eu poderia correr direto para você. E você nunca iria me desapontar, porque você é apenas a maior, a mais generosa, a melhor mãe, a mais maravilhosa. Mãe de todo esse universo. E eu te amo com todo o meu coração. Dá um abraço, mamãe. E na verdade eu tenho um filho de 34 anos que sabe como trabalhar isso bem. Ele é o meu bebê e ele tem 1,90 m e tem bastante músculo e ele me pega no colo e me leva pela casa inteira. Oh, mãe, você é a melhor mãe do mundo inteiro. E agora então se ele diz, a propósito, mãe, meu carro está estragado, eu queria saber se eu posso pegar o seu por uma semana? Não tem problema. Leve o carro, deixe-me pagar a gasolina, deixe-me dar algum dinheirinho para abastecer. Vamos lá, nós... Por vezes não somos muito inteligentes. Isso é tudo sobre adoração. É tudo sobre como colocar Deus em primeiro lugar. Se você observar a oração do Senhor, eu pensei sobre isso hoje. Nosso Pai que está no céu, santificado seja o seu nome. Nós o adoramos antes que haja qualquer menção de qualquer tipo de petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje? Não basta ele dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nosso Pai que está no céu, tu és o maior de todos. Tu és santo, Deus. Você é o mais impressionante. Você é o melhor. Você é o maior. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E livrai-nos de todos os nossos inimigos, livrai-nos do mal. Eu estou lhe dando plano de batalha aqui hoje. Verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgar essas pessoas, pois não temos forças para enfrentar esta grande multidão que está vindo contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti, Senhor. Você nunca terá a ajuda de Deus até admitir que não pode fazer nada sozinho. Uma das razões pelas quais nós nos desgastamos é porque nós apenas continuamos a tentar fazê-lo e não precisamos de ajuda. É como as criancinhas. Eles não podem amarrar os sapatos com aninho de idade, mas eles querem. Eu faço isso sozinho, eu faço sozinho, eu faço isso sozinho. Eles vestem as suas roupas ao contrário, as camisas pelo avesso, as calças ao contrário. Eles amarram os 2 cadarços com o mesmo nó, mas fizeram isso por si mesmos. Segundo a teologia da Bíblia, apenas o humilde obtém a ajuda de Deus. E às vezes é difícil para as pessoas dizerem, eu não posso fazer isso. Isso é demais para mim, Deus, mas isso não é demais para você. Eu não sei o que fazer. Eu não sei porque é tão difícil chegar para Deus e apenas dizer, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu conheço aquele que sabe e eu vou ter com ele e ele vai mostrar a mim o que fazer. Deixa eu lhe dizer algo, como filho de Deus, você nunca ficará sem a resposta. Você pode não saber neste exato momento, mas quando Deus está pronto e é o momento certo, Deus vai guiá-lo e orientá-lo e Ele irá mostrar-lhe o que fazer e na maior parte do tempo Ele está nos guiando e nós nem sequer sabemos que está. Ó nosso Deus, não irás tu julgar essas pessoas, pois nós não temos forças para enfrentar esta grande multidão que está vindo contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Nossos olhos estão em ti. E toda Judá estava em pé diante do Senhor, com seus filhos e suas esposas. Eu escrevi aqui no pequeno espaço. Eles esperavam. E veja, este é o lugar onde nós nos perdemos. Nós vamos e nós apresentamos a nossa petição a Deus e depois não acontece nada de imediato. E assim lá vamos nós tentar um plano B para fazer as coisas nós mesmos. Apenas no caso de Deus não aparecer, vamos ter um outro plano. Eles esperaram, nós não podemos fazer isso. Deus, assim sabe, às vezes Deus vai apenas esperar um pouco para ver se você vai esperar ou se você vai em frente e entrar em obras da carne. Vamos lá. Oh Deus, eu confio em você para salvar o meu marido. Mas apenas no caso do senhor precisar, eu vou comprar uns livros da Joyce Meyer, sublinhar certas coisas e eu vou colocar em torno da casa para ele ver. Eu vou tocar aqueles CDs quando ele estiver em casa e ligar nesse programa de TV. Agora, sabe, se Deus realmente te levou a fazer algo assim, talvez você ache que foi acidente, você nem sequer sabe realmente o que está fazendo. As obras da carne são as nossas ideias brilhantes de como fazer o que somente Deus pode fazer, e são obras que não funcionam. E elas nos desgastam. Vou te dizer uma coisa, eu tentei tanto mudar o Dave, gente. Ah, meu Deus! E agora, depois de 50 anos, ele ainda é do mesmo jeito. Eu não gostava porque ele amava todos os tipos de esportes e eu não me importava nem um pouco com os esportes e ele ainda ama, na verdade, ele aumentou os esportes que assiste, sabe? Quer dizer, ele não costumava gostar de tênis, agora é tênis o tempo todo, é apenas... Quer dizer, é tudo. Ele vai a jogos de futebol, jogos de beisebol. Gente, eu tentei tanto mudar esse homem. E sabe o quê? Você não pode mudar as pessoas, só Deus pode mudar as pessoas. E se a sua batalha agora é contra uma pessoa...
que você acha que não consegue tolerar se ela realmente não mudar, então tire o seu cavalinho da chuva, porque se Deus os tolera, Ele pode dar a você a graça de estar lá e ser feliz, mesmo que eles nunca mudem. Você está balançando a cabeça negativamente. Vamos lá, não me apedreje. Não estou falando sobre alguém que está batendo em você, abusando ou esse tipo de coisa estranha. Eu só estou falando sobre, sabe, as pessoas pedem divórcio porque seus maridos amam esportes. As pessoas pedem divórcio porque eles são incompatíveis. Bem, o que é incompatível? Quer dizer, Dave e eu somos tão diferentes como quaisquer duas pessoas podem ser. Eu falo muito, ele não fala nada. Eu fico preocupada com tudo e ele é tipo, lance seu cuidado, tudo vai ficar bem. Ele fala, você está correndo na frente de Deus. Eu digo, você está a 10 milhas atrás dele. Eu quero tomar decisões assim e ele está sempre como, bem, vamos ver. Vamos ver, vamos pensar sobre isso um pouco. Eu não quero pensar sobre isso, eu quero a decisão. As obras da carne que não funcionam. Temos que chegar ao ponto, Deus, quem eu penso que eu sou para achar que eu posso mudar alguém? E não só isso, Deus, eu preciso mais de mudança do que qualquer um no planeta. Então, eu não preciso estar tentando mudar alguém. Basta mudar-me, fazer o que você quiser com todos os outros. Agora você pode ter alguma produtividade. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Se te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para saber toda vez que uma mensagem abençoadora como essa for postada. Compartilhe com quem necessita. Deus te abençoe e até a próxima.